Bom, pessoal, vamos fazer aqui uma apresentação rápida, sucinta, objetiva, porque, na verdade, o Jobs não tem segredo para operar nele, não tem segredo para catalogar no Jobs. Ele é um bot incrível, ele tem uma conexão com a IQ, direto com a IQ, e a gente puxa os dados da plataforma, da corretora, são dados totalmente fiéis, e com esses dados a gente gera médias para 45 dias, 30 dias, 20 e 10 dias para operação de put e call, para operações no tempo de expiração da vela de 5, de 15, de 30 e de H1 de 1 hora, né? E aí você pode, através dele, fazer lista de sinais com um nível de assertividade assim altíssimo. Graças a Deus, a gente tem a alegria de ver no grupo diversas pessoas postando diariamente vídeos ou imagens, resultado das suas listas com 95, 90, 100% de assertividade. Tem muita gente fazendo lista de 100% de assertividade. E eu sempre falo que, na verdade, o resultado disso é de você que é trader, né? O Jobs, ele é uma ferramenta que, se você sabendo utilizar bem dele, você extrai listas maravilhosas. Eu não puxo por Jobs os louros de uma lista 100%. Eu digo que você, que é o trader, é o grande responsável por isso. Agora, o Jobs é o teu melhor amigo nesse negócio, porque ele vai te ajudar demais a fazer listas muito assertivas, né? Então, para iniciar apresentando cada coisa do Jobs, aqui a gente tem os ativos que a gente vai catalogar, a quantidade de ativos que nós iremos catalogar, o tempo de expiração, 5, 15, 30 e 60 minutos, o botão consultar. Aqui você verifica o site de notícia, Invest, e aqui também você acessa o Time Zone, para aqueles que gostam de fazer um filtro a mais, utilizando os melhores ambientes de operações informados pelo Trade Time Zone. E aqui nós temos o site, o link direto para o site do Jobs. Aqui é o botão de renovação, e aqui algumas pessoas se perdem porque elas acabam tentando gerar uma senha, tentando gerar uma senha, e principalmente para aqueles primeiros contatos, né? Então, tipo, você baixou a primeira vez o Jobs, está na sua tela aqui, e aí você quer enviar para mim ou para Michael o número de registro, é esse daqui, ó. Você copia. É bom que você não digite, porque o código ele é sensitivo a maiúsculos e minúsculos. Então, o certo é copiar e manda para a gente vai gerar uma chave e você cola aqui, confirma, automaticamente aparece aqui a sua versão. Se for vitalício, aparece aqui 2020. Se for mensal, aparece aqui os 30 dias para você fazer passar o seu mensal aqui utilizando a sua licença mensal, né? Aqui você tem um controle de versão. Nós estamos na versão 4.4. Eu estou desatualizado porque a versão 4.4 só foi para ajustar um bug e a mim não interfere tanto, na verdade não interfere em nada, né? Só foi uma questão de carinhas amarelas que foi opcional. Então, quem atualizou e quem não atualizou continua com o Jobs totalmente pronto para fazer boas análises, né? Depois que você, aliás, antes de você iniciar a sua consulta, eu sempre oriento a você criar uma rotina, tá? Rotina é tudo para quem opera probabilística. Você é alguém que analisa o mercado e procura um nível de recorrência. Para você identificar uma recorrência, é preciso que você tenha uma rotina. E essa rotina começa desde você abrir o Jobs, abrir o catalogador e verificar se os seus parâmetros permanecem. Eles sempre permanecerão, mas pode acontecer de, em algum momento, você alterar aqui e esquecer. Então, para você não perder toda a consulta, que leva um certo tempo, embora está sendo muito rápido, é um dos mais rápidos que nós temos no mercado, mas você vai levar ainda uns 1 minuto, 1 minuto e meio para consultar 5 pares de moeda. Então, se você tem isso aqui já ajustado, você não vai perder tempo, né? Então, isso aqui é um valor padrão, que foi eu que criei esse padrão, tá? 45 dias, 60, 65, 70, 5% de loss,
30 dias, 65, 70, 75 e 3% de loss. 20 dias, 70, 80, 90 e 100 e 0, desculpa, 0% de loss, que dá 100% de assertividade. E a média aqui de 10 dias, 90, 95, 99, não pega 100, tá? Não pega 100, o máximo é 99 e 0% de loss. Você pode catalogar para essas 4 médias, ou você pode optar em catalogar e consultar apenas algumas delas. Por exemplo, eu quero consultar somente as de 10 dias. Eu desmarco aqui as opções de 40, de 30 e de 20 dias, só deixo a de 10. Ou também eu posso ter outros parâmetros modificando aqui, tá? O que isso vai acontecer na hora da consulta? Ele vai apresentar para vocês apenas os itens que está marcado aqui, tá bom? Quando você altera os padrões, os parâmetros aqui em cal, automaticamente ele altera input, tá? Um exemplo, eu vou mudar de 10 dias e vou colocar aqui 10 no MG2. Vocês vão ver aqui, ó, input ele mudou automaticamente. Agora eu vou corrigir aqui, vou botar 99. Quando eu vim para cá, ele já ajustou aqui também para 99, tá? Então não precisa ajustar de put e de cal. Ajustando de um, já ajusta de outro também. Depois que você clicar em consultar, vai aparecer aqui bem no centro da sua tela um botão lista gerada. Você vai clicar em OK e vem na aba lista. E aqui você vai verificar todas as listas que foi gerada pelos jobs, né? Todos os sinais que foi levantado a partir dos seus parâmetros, ele apresenta aqui para você, né? Nessa tela daqui especificamente você tem algumas informações. Essas informações são que, primeiro, você vai ter esses sinais com a carinha amarela, com o emoji amarelo. E esse emoji amarelo significa que é uma confluência em 3 períodos diferentes: 10, 20, 30 e 45. Então, se eu encontro o emoji aqui, eu tenho informação que, no mínimo, em três médias distintas, ele aparece incomumente. Então, para quem gosta de operar com confluências, essa aqui, a alternativa, ela é sensacional. As carinhas verdes, os emojis verdes, são as confluências de 2 períodos, de 2 períodos. E tanto faz, se 10, 20, se 10, 30, se 10, 40, se 40, 20, se 40, 30, 45, 30, aliás, isso indifere. O que tiver com 2 períodos, automaticamente ela aparece aqui, tá? Para você puxar, isso aqui é uma lista geral, só que você seleciona quais são as suas entradas para colocar no campo que eu chamo de pré-lista. Tá? Aqui eu tenho as sugestões dos jobs, pelos parâmetros que eu inseri. Eu seleciono aquelas que eu achar que é interessante. Após selecionar, eu clico no botão azul, esse botão azul aqui, que ele vai levar esses meus sinais já marcados para a minha pré-lista. Por que pré-lista? Porque aqui ainda eu posso fazer um outro filtro. Eu posso tirar notícias, eu posso tirar redundância, por exemplo, eu tenho um EUCHF de 5 horas e imagina só se tivesse aqui um EUCHF de 5:15. É possível que isso aconteça, né? Então, se você não quer operar tão perto com 2 sinais um do outro, você escolhe um aqui e marca um aqui, escolhe um e clica na vassourinha que você apaga esse sinal da pré-lista. Se você quiser selecionar todos os pares aqui, que é limpar toda a sua tela daqui, não precisa marcar um a um, você pode ser mais rápido, basta clicar com o botão direito, marcar todos, que ele seleciona tudo de uma vez só, ou vídeo marcar tudo, e ele também pode marcar tudo. Eu vou fazer uma limpeza aqui, que eu quero trazer alguns sinais daqui para esse lado de cá. Então eu vou marcar tudo e fiz a limpeza. Ok, agora eu quero selecionar, imaginando que nós estamos aqui com uma lista de 300 sinais aqui, né? E eu só quero pegar as confluências. Então eu clico com o botão direito, marcar confluência 3, que são os carinhas amarelas. Ele seleciona só as carinhas amarelas
clico no botão azul e ele puxa tudo que tem aqui de confluência e joga para a minha pré-lista. Observação, eu puxei tudo que tinha aqui e foi todos para o lado de cá. Mas é possível você fazer essa opção, fazer esse caminho, marcar as confluências de 3 períodos. Porém, quando você manda para a sua pré-lista, fica algumas aqui. Por quê? Se você tem confluência, significa que você tem carinha amarela em mais de um período. Aqui, no entanto, só precisará entrar uma por vez. Então, se você já tem uma entrada aqui, você não vai conseguir repetir, tá? Então, o Jobs ele vai selecionar uma das confluências e jogar aqui e deixar a outra desse lado. Mas ela já foi, tá? Se você clicou aqui, marcou confluência, clicou no botão azul, lançou para sua pré-lista, significa dizer que todas as confluências de 3 períodos foram lançadas para sua pré-lista. A mesma coisa acontece com as confluências de 2 períodos. Como não existe mais aqui, eu vou mostrar mais adiante, mas botão direito, marcar 2 confluências, ele seleciona e você pode lançar para o outro lado. Bom, é desse jeito que você faz você tem o primeiro entendimento do Jobs, tá? Porém, voltando para a análise geral, nós temos algumas opções de como você deseja visualizar os seus parâmetros. Você pode catalogar pedindo que o Jobs apresente para você as médias gerais, primeira opção, ou você pode pedir ao Jobs que liste para você as médias individuais. Na prática, eu vou mostrar aqui para vocês agora como é que funciona isso. Eu vou selecionar um time frame de 15 minutos para ser ainda mais rápido. Eu vou optar pela opção de médias gerais. Vou selecionar 5 parâmetros ou 5 ativos. Não. 4. 5, mas eu tenho uma boa notícia para vocês. O Jobs 5.0 já está praticamente finalizado. Estamos em fase de teste. E no Jobs 5.0, o que era rápido ficou ainda mais rápido. E agora, não se espante, mas vocês poderão catalogar todos os pares ao mesmo tempo. Isso mesmo, você vai poder marcar todos os pares, né? Isso quando é mercado normal. Você vai poder marcar e executar tudo ao mesmo tempo, tá? De uma maneira rapidíssima. Observação, percebam que aqui embaixo a gente tem um OTC. Então, se você for catalogar em OTC, você tem que demarcar as opções de cima e marcar o OTC embaixo. Isso quando é sexta, sábado e domingo. Aproveitando aqui, para que a gente não se esqueça mais adiante. Muitas perguntas são feitas quando? Que hora eu posso catalogar em OTC? Sexta-feira, a partir das 6 horas da noite, a IK Options já começa a fornecer para o Jobs os dados do OTC. Tá? Então, sexta-feira, a partir das 18 horas, 6 horas da noite, você já pode catalogar para o OTC. E na segunda-feira, como é que eu faço? Na segunda-feira, vamos lá, tem alguém com um telefonezinho com ligado. Então, se você vai catalogar para segunda-feira, você está no final de semana, vai catalogar para segunda-feira, você não precisa esperar o mercado reabrir para você fazer sua catalogação, porque os dados que são fornecidos ficam congelados na sexta-feira e a análise começa dali. Então, se no sábado, se na sexta-noite, se no domingo de manhã, no domingo à tarde, você já quiser fazer a lista para segunda-feira, você pode, porque os dados já estão fornecidos pela IK Option ao Jobs, e aí a diferença que vai ter é nenhuma. Tanto faz você catalogar na sexta-noite, como também catalogar no domingo após o mercado abrir, tá bom? Isso para operar na partir da meia-noite do domingo, no caso, meia-noite à segunda, não é? Então vamos lá. Eu selecionei aqui 2 pares, vou selecionar mais 2 aqui. Clique em confirmar.
Ele vai pedir para eu apagar toda a pergunta se eu quero apagar toda a lista anterior. Sim, porque se eu estou catalogando de um dia para o outro, não faz sentido manter lá os resultados que ele levantou para mim no dia anterior. Tá? Então, isso é necessário. Gente, o Jobs, ele é um robô incrível. Ele é um software que, assim, é sensacional. E eu sou suspeito de falar isso, né? Mas a gente ouve muito, quem está aí, todos vocês aqui estão no grupo do Telegram, vocês sabem o tanto que as pessoas falam lá. Hoje nós vendemos uma licença vitalícia para alguém da Costa Rica. O cara ficou encantado pelo robô. Esse é o nosso nível de qualidade, o nível de aceitação. E ele oferece para a gente algumas possibilidades que eu sempre falo para o pessoal que dou mentoria, que existe um trabalho que o Job faz que eu não preciso fazer. Eu, inicialmente, quando eu comecei a trabalhar com ele, eu fazia algumas análises na hora de tomar a decisão de escolher uns sinais, de fazer um print, marcar alguns detalhes, de fazer algumas contas, e nada disso me trouxe consistência na lista. Foi quando eu percebi que, na verdade, não era isso que faria com que eu tivesse bons sinais. Porque eu estava fazendo ou refazendo um trabalho que o Jobs faz melhor do que eu, que é contabilizar as velas e criar uma média. Logo, isso é totalmente desnecessário. Eu preciso usar o Jobs ao meu favor e não ter o retrabalho de criar tudo de novo. Então, houve um tempo que eu, depois de consultar e optar por uma entrada, por exemplo, se eu fosse entrar, deixa eu ver aqui, essa daqui, ó. Audicad, 7h45 da manhã, uma entrada de cal, está dando aqui 61%, 4,5% de loss. Então, significa aqui que eu tive 2 loss, 2 hits no segundo gale, no período de 45 dias. Então, além disso, eu fazia isso aqui também. Eu vinha para o gráfico de cima e tentava encontrar aqui um ambiente, olhava isso aqui e marcava e via se a quantidade de velas era interessante. Isso era um retrabalho que eu fazia desnecessário, porque isso para mim nunca me trouxe resultado. O resultado veio quando eu comecei a entender a diferença de médias gerais, de médias individuais e como deixar o Jobs fazer o trabalho dele e eu me concentrar em criar listas, em experimentar parâmetros diferentes, em fazer observação, em fazer backtests. Então, tudo isso foi necessário para que eu conseguisse ter boas listas, mas não fazer o retrabalho que o Jobs já fez, tá? Então, vamos lá. Vocês viram que terminou a consulta, apareceu o botão aqui, lista gerada. Eu vou desmarcar aqui aquele anterior que não tinha colocado. Ok. Percebam que voltou as carinhas amarelas. Então, eu quero selecionar as carinhas amarelas, o botão direito, confluência 3. Ele lança aqui. Eu quero agora puxar, aquilo que eu falei para vocês, ó, puxou alguns dados para cá, mas ficaram algumas amarelas. Significa dizer que esses sinais aqui não entrou. Percebam que eu no CHF, 5 horas da manhã, carinha amarela, 0% de loss. Olha aqui onde ele está. Só que o Jobs ele optou em puxar da média de 20 dias. Então, como não vem os 3 para cá, as 3 confluências só vem uma, então você já tem ciência que já foi selecionado e já está na sua pré-lista. Para marcar a confluência de 2 períodos, botão direito, marcar a confluência 2 e puxar. Tá? Se eu quiser, eu quero deletar, eu quero apagar um sinal aqui, como é que eu faço? Eu venho aqui, ó, seleciono o sinal, a entrada, e venho nessa vassourinha daqui e deleto o sinal dessa minha primeira lista que o Job gerou para mim. É desse jeito que você faz análise, né? É desse jeito que você gera seus sinais. O que eu acho que todos nós que operamos em probabilidade, todos nós que operamos nos Jobs, precisamos dominar é a diferença de médias gerais e médias individuais. São coisas distintas, embora sendo do mesmo sinal, do mesmo parâmetros, com os mesmos dados, com o mesmo bot. Mas uma melhor maneira que eu posso explicar para vocês é que, na média geral, o Jobs ele faz uma conta de um todo.
ele contabiliza desde a sua primeira entrada, o min, ao primeiro gale, ao segundo gale e ao loss. E nessa conta, ele faz da seguinte maneira. Ele coloca, deixa eu riscar aqui a tela, aqui vai ficar mais fácil para o entendimento dos senhores. Deixa eu ver uma coisinha bem chamativa aqui. Bom, o que acontece? Eu tenho aqui entrada, que é o min, na verdade. Nesse caso aqui, vamos concentrar aqui de meia-noite, tá? De meia-noite e 30. O win de primeira deu 63,6%. Como é que eu leio isso? O Jobs está dizendo para mim que nos últimos 45 dias, 60% das velas houve uma ocorrência de call na primeira entrada. O que acontece agora com o primeiro gale? MG1, Gale 1, Mark Gale 1. Ele traz a informação que 81,8% deram vitórias aqui nesse ambiente. Mas entendam, não é que na primeira deu 63 e na segunda deu 81. Não é isso. O que significa em médias gerais é que nesse ambiente aqui houve uma soma. O Jobs somou essa entrada mais essa entrada, e juntando as duas, o ambiente de 45 dias, houve o nível de assertividade de 81,88%. Esse é o nível de recorrência nessa entrada. E aí, se você vai operar com 2 gale, então você vai deixar marcada a opção aqui 2 gale, né? O Jobs vai te apresentar mais essa opção, e você vai perceber que com o segundo gale, MG2, teve uma recorrência de 86,4%. Então, é tudo uma soma. 63 de entrada, mais o primeiro gale chegou a 81, mais o segundo gale chegou a 86,4%. Aí o Jobs subtrai a quantidade de loss que foi nesse período. Subtrai. Né? Minha esposa vai me matar se eu deixar subtrair aqui. Subtrai pela quantidade de loss que você colocou, por exemplo, deu aqui nesse período, deu 13,6% de loss nesse período. Se você fizer a soma de cada uma dessas aqui, desde a primeira a chegar na última aqui, 86 mais 13,6%, você tem um resultado de 100%. Então, é desse jeito que o Jobs enxerga as médias gerais. É desse jeito que o Jobs apresenta as médias gerais. O que difere, então, das médias individuais? Vamos lá. Ah, que legal. Aqui ficou lindo, aqui, não ficou? Vamos lá. Médias individuais. Tá? Então, a gente vem aqui, seleciona médias individuais. Percebam que o gráfico vai ser modificado e aquela nossa entrada de meia-noite e meia, ela passou a ter uma outra visibilidade. Como entender essa visibilidade dessa entrada? Ele funciona da seguinte maneira. O que eu tinha soma, agora eu tenho um requisito. E qual é o requisito? Eu estou dizendo que eu quero que o Jobs apresente para mim os sinais que tenham 55% de recorrência na primeira entrada, 55% na segunda entrada, 55% na terceira entrada e 5% de loss apenas. Então, o que tiver acima disso, ele não vai mostrar para mim, de loss. E o que tiver abaixo desses parâmetros aqui de recorrência, ele também não vai apresentar para mim. Mas nessa situação daqui, que a gente está analisando de Audicad, meia-noite e meia. A informação que eu tenho aqui, nesse par, à meia-noite e 30, houve uma recorrência de call de 63,6%. Mesmo número que a gente tem na média geral. Aqui que começa os parâmetros individuais. Porque enquanto nas médias gerais você tem a soma, aqui você tem um requisito.
ele tem que ser acima de 55. Nesse caso, ele está aqui 50%. Significa dizer que nos últimos 45 dias, a vela de meia-noite e 45, de 15 minutos, houve apenas 50% de recorrência, meio a meio. Próximo requisito, segundo Martingale aqui, 38,6. Então, como é que eu leio essa informação? Que nesse período de 45 dias, houve uma recorrência de apenas 38,6% de cal. O resto foi put. Então, o que é interessante você enxergar na médias individuais? Às vezes, o sinal está dando 100% na média geral, com 0% de loss. Mas aí, quando você vai para a média individual, você percebe que a primeira entrada foi 63, a segunda entrada foi 50 e a terceira entrada foi 38 e 0% de loss. Perceba que, se você estiver operando com 2 GALI, a sua maior, eu nem diria que é a maior probabilidade, porque, na verdade, eu defendo que qualquer entrada, não importa o nível de recorrência, qualquer entrada, ela tem 50% de chance de assertividade, tá? Não importa, porque quando abre a vela, você abre igual a todo mundo. O que a gente analisa aqui é recorrência. Eu não posso olhar aqui e dizer que, eu tenho 63% de dar certo aqui. Não é isso, tá? Isso aqui é um nível de recorrência. É um nível é a quantidade de vezes que apareceu cal nos últimos 45 dias. Com esse entendimento, você toma a sua decisão, tá? E aí, você vai olhar, poxa, então é um sinal bom, eu vou pegar tal. Quando você vai para a média individual, você percebe que a primeira entrada tem um nível de recorrência alto para cal. Então, vamos pensar que está a favor da sua entrada. O segundo GALI, que é para recuperar o primeiro, se você estiver no fator 2.0, né? Dobrando o valor da entrada. Então, aqui você vai entrar com o dobro, porém você vai ter em recorrência a metade, está bem equiparado, está meio a meio. E aqui, ó, na belezura, o segundo GALI é o GALI mais pesado, é o GALI que, se você perder, vai-se embora aí 7% se você estiver operando a 1% de entrada. É onde você tem a maior entrada e a menor rentabilidade, está nesse GALI daqui, e olha o nível de recorrência dele, 38%. Então, a decisão de operar nesse sinal é sua, mas individualmente está mostrando que o nível de recorrência, com o passar das entradas, vai diminuindo. Então, se você perdeu a primeira, a recorrência, a segunda está bem arrojada, está bem meio a meio, e a terceira recorrência está quase não, está toda contra você. Então, isso não é... Eu operando, eu uso isso aqui ao meu favor. Eu procuro não operar, tá? Pessoal, é o seguinte, eu esqueci como é que se diz? De renovar aqui a minha licença no Zoom. Eu tenho agora mais 2 minutinhos para finalizar aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou parar aqui agora, já apresentei todos os jobs, isso aqui é o jobs, só que eu vou voltar com o próximo vídeo, nessa próxima entrada, nessa próxima sala, eu vou mostrar para vocês operacionais de como extrair bons resultados utilizando esses parâmetros aqui, tá? Eu vou apresentar para vocês uma forma de como eu catalogo e como eu faço análise dos sinais, e a partir disso eu faço observações de entrada no mercado, tá? Então, se você que está aqui nessa live aqui agora achou interessante que eu falei aqui sobre o Jobs, isso aqui é apenas a primeira parte. O que eu vou mostrar agora, depois, é para quem usa o Jobs, para quem está procurando consistência, procurando fazer boas listas, e eu vou passar alguns bizus, tá bom? Eu vou fechar a sala e aí mando o link novamente lá para o grupo no Telegram. Yahoo! Bora, bora, bora.